Oi, pessoas abençoadas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo vou falar sobre o meu testemunho de vida, sobre a minha caminhada com Deus, com Jesus Cristo. Alguns testemunhos, no decorrer desse tempo. Já começa, curtindo o vídeo, se for útil para você, compartilha também com seus familiares e amigos e vamos lá para o conteúdo. Primeiro, gente, vocês devem ter percebido que eu tô de visual novo. Precisei cortar o cabelo, para tirar o excesso de química, e agora minha intenção é deixar ele crescer por inteiro. Mas vamos lá para o que interessa, Então, gente, eu vou começar a falar sobre a minha caminhada desde muito nova. Já começo a dizer para vocês que eu não nasci num berço evangélico. Na verdade, a minha família não tem ninguém assim que fosse cristão, que pudesse ser uma referência, Na verdade, a minha família, se for falar assim, praticamente não tinha nem religião, Alguns foi pro lado espírita, outros falaram que era católico, mas não era praticante. Então, assim, eu nunca tive nenhuma referência evangélica na minha família. Que eu me lembre, assim, pelo menos na minha geração, eu não tive nenhuma referência evangélica. Ninguém que pudesse falar, nossa, essa pessoa foi minha referência. Então, é uma família totalmente, distante da verdadeira palavra de Jesus Cristo, infelizmente. Pessoas da minha família foram espíritas, alguns frequentavam centros, outros eram católicos, mas eu não tinha uma referência evangélica. A minha caminhada com Deus começou, desde muito nova, desde criança, Apesar de eu nunca ter tido essa referência, alguém que pudesse me falar da palavra de Deus, que pudesse me dar uma direção, eu creio que Deus já tinha um plano desde criança, Deus já tinha traçado um plano para minha vida. Porque mesmo não tendo nenhuma referência, eu cresci já desde criança já tendo temor a Deus. Então Deus foi usando pessoas de fora para falar sobre a palavra dele, para ser canal de bênção na minha vida. E desde muito nova eu aprendi a ter temor a Deus, eu aprendi a ter fé em Deus desde muito nova. Foi uma coisa que veio diretamente de Deus, porque na minha família mesmo eu nunca tive exemplos, de pessoas que seguiam a Cristo, o exemplo de pessoas que já estavam com a vida alicerçada em Deus. E eu sei que o diabo ele já tinha planos malignos traçados para minha vida, porque ele já sabia do propósito de Deus na minha vida, ele já sabia dos dons que Deus já me dava, desde criança. Infelizmente o maligno ele entende, muitas ações que está acontecendo no mundo espiritual. Ele sabe quando você está para receber uma bênção, ele sabe quando você é um escolhido de Deus, quando você vai ser usado por Deus. Então ele já começa a investir na sua vida desde cedo. E comigo não foi diferente, gente? Eu tive uma infância muito conturbada. Era eu, mais duas irmãs. A gente viveu num lar de brigas, de agressões, Meu pai era alcoólatra. A minha mãe era totalmente desligada, de tudo. Era muito sofrida. Então, meu pai era um pai muito rígido. Era um pai... Eu falo que meu pai era endemoniado, gente? Hoje, para a honra e glória do Senhor, meu pai se converteu. Hoje ele é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Deus libertou ele da vida errada que ele andava. Então, hoje eu posso falar que meu pai, sim, hoje é uma referência de um cristão. Mas naquela época ele ainda não era, Então, meu pai era um homem que ele odiava crente, ele odiava de pessoas que falavam do nome de Jesus. Muitas das vezes ia pessoas batendo no nosso portão, testemunha de Jeová, pessoas da igreja. Meu pai batia o portão na cara dessas pessoas. Meu pai não deixava a gente ter contato com pessoas evangélicas, meu pai não deixava a gente frequentar igrejas. Então, desde novinha, únicas coisas que eu tenho assim muito clara na minha mente foi nós, como crianças, quando éramos crianças, eu, minhas irmãs, meu pai e minha mãe levavam a gente no centro espírita. Nós, na nossa inocência, a gente só ia ali para comer, para receber presentes, mas eu lembro nitidamente de como era aquele lugar, sabe? Eu lembro daquela sala com várias oferendas, com várias imagens, com pipoca, com comida, com, sabe, muitas coisas ali. Mas na nossa inocência de criança, meu pai e minha mãe levavam porque eles frequentavam. E a gente ia ali para curtir, a nossa fase de criança, para brincar, porque a gente ganhava brinquedo, a gente ia para comer. Então, nossa infância foi muito difícil, Foi uma infância assim que a miséria era muito gritante na nossa vida.
Então, qualquer lugarzinho que a gente achasse para ganhar um presente, para comer alguma coisa diferente, né? Toda criança fica feliz, então a gente ia feliz da vida, sem entender o que estava acontecendo. Porém, gente, essas práticas, né, trouxe consequências muito graves para nossa vida, para nossa infância. Essa foi uma brecha aberta, né? Desde que eu me conheço por gente, eu muito novinha, já me lembro disso. Se eu não me engano, eu tinha uns 6, 5 anos. E a minha memória, ela é muito viva. Ela é muito clara, assim, pra minha infância. Infelizmente, né? Porque tem algumas coisas da minha infância que eu não queria lembrar. Mas eu lembro, assim, claramente. Eu lembro de situações onde eu era muito novinha. Situações que eu já falei com a minha mãe. Minha mãe fala, nossa, como que você lembra disso? Você era tão nova. Então, não sei porquê. Muitas situações ficaram marcantes na minha mente desde muito novinha. Então eu lembro de muita coisa que aconteceu no passado. Então ali a gente frequentava aquele lugar, eu e minhas irmãs na inocência, né? E meu pai e minha mãe frequentavam aquele lugar, mas a vida deles, gente, era um inferno. A vida do meu pai e da minha mãe era de brigas, meu pai agredia minha mãe, era humilhação, a gente vivia naquele ambiente, né, aquele lar de medo, né, de insegurança. Na mesma hora que a gente estava na nossa casa, minha mãe já começava a brigar com meu pai, a gente tinha que vir pro bairro que eu moro hoje, né, para vir ficar na casa da minha avó, que a casa da minha avó sempre foi o nosso refúgio, né? Então a gente sempre vinha para cá. Então a nossa vida foi totalmente destabilizada. Mesma hora que a gente estava com uma rotina ali, meu pai já brigava com a minha mãe, a gente já tinha que mudar a nossa rotina, muitas das vezes mudar de escola, mudar de bairro, de cidade, tudo. Eu vivia tudo em função daquela vida errada, né? Que os dois ali, na briga, né? Na falta de libertação da vida deles, acabava trazendo todo esse malefício para nossa vida. Então, gente, toda a infância nossa foi infância assim de 3 crianças, 3 meninas jogadas. Então a gente ficava muito na rua, né? Porque a rua era o nosso refúgio, né? Era a forma da gente fugir um pouco de dentro de casa. Todas as vezes que minha mãe se separava do meu pai, a gente ficava muito solta, muito na rua, né? Na casa da minha avó. Quando minha mãe estava com meu pai, quando voltava para casa, meu pai já era mais rígido. Nós tínhamos horário para fazer tudo. Para comer, muitas das vezes meu pai deixava a gente brincar na rua, mas tinha horário para entrar, para sair. Então meu pai sempre foi muito rígido, né? Meu pai sempre foi um homem muito rígido. E é muito interessante que o meu pai, ele conseguia ser 2 pessoas. É como se meu pai tivesse 2 personalidades. Ele era um homem ruim para minha mãe, um marido ruim. Porque hoje eu entendo que meu pai não estava liberto, né? Ele estava endemoniado. Hoje meu pai é outra pessoa e eu glorifico muito a Deus por isso. Mas ao mesmo tempo que meu pai era um marido ruim para minha mãe, ele conseguia ser um pai carinhoso para nós. Por isso que eu acho que a gente nunca conseguiu ter raiva do meu pai. Então, ao mesmo tempo, é como se ele tivesse 2 personalidades. Ele era o que dava carinho pra gente como filha, ele era o que brincava com a gente, né? Eu lembro das brincadeiras do meu pai, que a gente gostava muito. Meu pai sempre com muito respeito com todas nós, né? E ao mesmo tempo, para minha mãe, ele era um marido péssimo, um marido totalmente demoniado. Ou seja, toda aquela vida deles ali frequentando um centro de macumba não trouxe melhoria nenhuma, né? Porque essas melhorias a gente sabe que são enganação do diabo. Então eles foram afundando cada vez mais. Meu pai foi afundando no álcool o tempo todo, né? Cada vez mais. Então, gente, nessas idas e vindas do meu pai, da minha mãe, como criança, nós ficamos muito largadas, muito jogadas. Então, a gente carrega no decorrer da vida muitos traumas, né? Eu tenho tem traumas que eu ainda tô vencendo, que eu ainda tô superando. Porque tudo que acontece nessa fase da nossa infância, né? Na idade ali até 6, 7 anos, é a fase que mais marca a nossa vida. Então, todo o trauma que a gente sofre nessa fase, infelizmente, são traumas que a gente vai levar para a vida adulta. E depois a gente precisa de um psicólogo, a gente precisa de uma terapia. Isso é muito normal, né? E se precisa, a gente tem mesmo que procurar a ajuda profissional. Primeiramente, a ajuda de Deus, né? E depois a ajuda profissional. Então, a gente não foi diferente, né? Como acontece em muitas famílias. Eu sofri muitos traumas, eu sofri abusos, todo quanto é tipo de abuso, né, que vocês possam imaginar como uma criança exposta à rua possa sofrer, eu sofri. Sofri humilhações, sofri perseguições e tormentos, né. Não foi só eu, tá, minhas irmãs também passaram por muitas coisas, porém, a minha vida, as coisas foi mais complicada, na minha vida foi mais difícil. Então, gente, eu me vi ali naquele meio, né, daquelas brigas, daquelas desavenças.
Nesse tempo aconteceram muitas situações em que eu, minhas irmãs, a gente foi colocada em risco. A gente foi se exposta, né, na rua, porque o nosso refúgio era a rua ali, naquele momento em que minha mãe separava do meu pai. Quando a gente voltava para casa do meu pai, a gente estava ali presa de novo dentro de casa, porque meu pai sempre foi muito rígido, né, como eu já falei com vocês. Gente, naquela época ali, como criança, eu já tinha alguns sonhos, só que eu era muito novinha, eu não entendia do que se tratava. Eu tinha alguns sonhos e depois eu via que as coisas que eu sonhei aconteciam. Então eu cresci com aquilo na cabeça, né? Como criança a gente não entende nada, e cresci com aquilo na cabeça. Como eu comecei a entender, eu comecei a pensar, gente, falei, por que eu tô sonhando e as coisas estão acontecendo de ruim? Então eu desde novinha eu comecei a orar, falei, Deus, tira isso de mim. Eu tô sonhando, as coisas estão acontecendo de ruim, isso não é normal. E assim, desde muito cedo, Deus me deu um temor muito grande, desde muito cedo. Deus colocou a fé no meu coração, a temor ao nome dele desde muito cedo. Eu nunca fui para outros lados, eu nunca fui para outras religiões. Por mais que eu frequentava ali quando eu era criança, que eu era obrigada pelo meu pai, pela minha mãe, de entrar no centro de macumba, eu nunca adorei imagens, eu nunca pensei em ir para o lado de lá. Eu nunca pensei em servir o diabo. Eu nunca pensei em servir outro Deus, outro deuses, né? Porque pra mim, na verdade, existe um só. Então, desde novinha, eu acho que foi a forma de Deus me guardar. Ele já colocou um temor muito grande no meu coração. Porque esse temor me impediu de fazer coisas piores na minha vida. Esse temor me impediu de ir para o outro lado, né? Inclusive, algum tempo da minha vida, em sonhos, eu recebi propostas, né, do diabo. O próprio diabo apareceu para mim em sonho, me oferecendo uma vida boa, me oferecendo uma vida bem-sucedida, e eu o tempo todo negando. Então o diabo já fez oferendas para mim. Parece loucura, né? As coisas de Deus parecem loucura para algumas pessoas, mas não é. Eu creio, já ouvi relatos de pessoas que já passaram por isso também. Então eu sei que o diabo, ele tentou armar ali uma cilada para mim o tempo todo, porque ele já sabia do propósito de Deus na minha vida. Então, quando eu tinha aqueles sonhos, eu pedia a Deus para tirar de mim, porque eu não entendia o que era, mas eu já orava desde muito nova, já tinha temor desde muito nova. E quando a gente mudou para o mesmo bairro que a minha avó, eu e minhas irmãs, a gente teve contato, fez amizade com algumas vizinhas que eram evangélicas. Essas vizinhas, gente, elas foram usadas por Deus, elas levavam a gente na igreja escondida do meu pai. E foi aí que a minha vida com Deus começou, escondido do meu pai, porque meu pai sempre odiou crente, meu pai sempre odiou falar nome de Deus, nome de Jesus, porque meu pai já estava para o outro lado, né? E ele não queria que a gente frequentasse a igreja. Então, o que a gente fazia? A gente pedia, Deus, pai, posso brincar um pouquinho na rua? Porque meu pai era rígido, mas ele sabia, ele dava horários, né? Pode brincar na rua, mas daqui a pouco vocês voltam para casa. Então, meu pai, assim, meu pai é um homem que eu vou falar com vocês, que eu nunca respondi. Eu nunca afrontei. Nunca respondi. Eu tenho 38 anos nas costas, eu nunca respondi meu pai. Meu pai foi muito rígido em muitas coisas. Muitas coisas que meu pai me ensinou serviu para minha vida toda, né? Apesar da vida dele errada, apesar da situação errada dele com a minha mãe. Então, assim, Deus também já tinha um plano na vida do meu pai, né? Por isso que ele viveu toda aquela escuridão que ele viveu na vida dele, até Deus libertar ele, que é o que aconteceu hoje, graças a Deus. Então, tínhamos uma vizinha que levava a gente, né? Ela tinha umas filhas, que a gente fez amizade com essas filhas, e ela levava a gente para a igreja escondido do meu pai. A gente falava, pai, pode brincar na rua? Aí ele pode, mas 9h30, 10 horas, entra pra dentro. Então a gente ia pra igreja e rapidinho, antes de dar esse horário que meu pai estipulava pra gente entrar pra casa, a gente já tava lá no portão, como se nada tivesse acontecido. E ali a gente entrava pra dentro, como se nem tivesse nunca conhecido igreja na vida. Então por muito tempo foi assim, gente, por muito tempo eu e minhas irmãs a gente ia pra igreja escondido do meu pai, porque minha vizinha levava. Então a vizinha foi um canal de bênção na nossa vida. Os vizinhos viam a vida que a gente levava, né? Porque era brigas constantes, era um sofrimento assim que todos os vizinhos sabiam, porque quando dava briga, dava polícia, era aquele escândalo e a gente vivia como criança pra lá e pra cá jogada, sem conseguir ter uma vida digna, de uma infância digna. Então meu pai deixava a gente brincar até certo horário, a gente ia e voltava como se nada tivesse acontecido. E assim foi por muito tempo, né, que essa vizinha foi usada por Deus. E ali eu frequentava os cultos, gostava do louvor. Eu já tinha um temor muito grande no meu coração que Deus colocou em mim pela misericórdia dele, para que eu tivesse esse temor, para que eu não caísse em lugares piores, para que eu não praticasse coisas piores. Então, sem ter nenhuma referência evangélica, né,
ninguém que pudesse me falar, olha, segue Jesus porque essa é a verdade. Deus já estava ministrando no meu coração desde criança. E eu gostava muito daqueles cultos, né? Gostava muito de frequentar a igreja com a minha vizinha, escondido do meu pai. E ali foi nascendo uma fé no meu coração, foi crescendo. Ali eu fui tendo sonhos, né? E eu continuava ainda sem entender do que se tratava aqueles sonhos. Eu ainda não entendia que era um dom de Deus. Para vocês terem uma ideia, algumas pessoas que morreram na minha família, antes delas morrer, eu vi em sonho, né? O meu tio morreu, eu vi, a minha avó morreu, eu vi, o pai da minha filha morreu, eu vi. Então, assim, eu não entendia o que estava acontecendo. Eu simplesmente pedi a Deus para tirar aquilo de mim, porque eu achava que eu estava atraindo aquele mal. Eu sonhava e o mal acontecia. E com o tempo eu fui entendendo, né? Eu fui entendendo que Deus, na verdade, mostra para que eu possa orar, repreender e interceder por alguém que está precisando. Não quer dizer que aquele sonho ruim que eu tô tendo vai acontecer, mas quer dizer que é para mim orar e repreender. E naquilo, gente, eu fui crescendo, né? Fui crescendo com esse sonho, sem entender o que acontecia ainda, com muito temor a Deus. E até que então, né, a minha mãe resolveu separar do meu pai. Na verdade, foi por pressão mesmo, né? As minhas tias chegaram perto dela e falou: ou você separa ou nós vamos tomar essas crianças de você, porque ela está sofrendo demais. Todo mundo viu o nosso sofrimento como criança. Ou você resolve, ou você separa, ou a gente vai tomar suas filhas de você. Foi aí que minha mãe resolveu dar um basta, né? Foi um dia tranquilo. Nesse dia meu pai não tinha bebido. Meus tios chegaram lá em casa e fizeram essa proposta para minha mãe, que cada um deles ia pegar nós para eles, se caso ela não separasse, se caso ela não desse um basta naquele sofrimento que a gente estava vivendo. E ali foi conversado com ele, meu pai estava só naquele dia, minha mãe resolveu, e ali nós saímos da casa do meu pai somente com a roupa do corpo. A gente levou somente uma beliche que nós tínhamos, né, que era onde eu e minhas irmãs dormiam. E ali a gente foi morar dentro da casa da minha avó. A gente foi morar dentro da casa da minha avó com os meus 2 tios. É uma casa pequena, que hoje em dia eu nem entendo como é que coube todo mundo, né? Então foi eu, minhas 3 irmãs, minha mãe, minha avó e meus 2 tios numa casa pequena. E ali, gente, também começou mais um tormento na nossa vida. A gente pensou que ia ter paz, mas não teve paz. Então ali era um tormento, meus tios, infelizmente, eles colocavam a gente pra fora, a gente ficava o dia inteiro na rua, sem comer, sem tomar banho, sem poder fazer nada. E quando a minha mãe e minha avó chegavam em casa, eles agiam como se nada tivesse acontecido. Então a gente sofria agressões, a gente sofria humilhações, a gente não podia comer. E naquilo, os vizinhos que davam a gente comida. Os vizinhos ficavam com dó, porque afinal de contas era 3 meninas, né? 3 meninas, nós temos 3 anos de diferença cada um, eu sou mais nova, né? A minha irmã do meio tem 3 anos mais velha do que eu, a irmã mais velha é 6 anos mais velha que eu. Então foi um intervalo de 3 em 3 anos. Então éramos crianças, né? Nessa época que minha mãe separou, eu tinha somente 9 anos. E a gente se via ali na rua o dia inteiro, até minha mãe chegar do serviço. E foi assim por muito tempo, passando muita humilhação dentro da casa da minha avó. Minha avó também nunca foi uma pessoa muito amigável, né? Depois eu vou gravar um vídeo falando sobre minha avó. Mas assim, foi uma pessoa que acolheu a gente também, né? Dentro da casa dela. E aí a gente foi viver no inferno dentro da casa da minha avó. E ali eu sofri muito, muita humilhação, sofri abusos, né? Que eu ainda não vou entrar nesses detalhes. Mas a gente tinha aquela vida sofrida. E quando, gente, a gente não tem uma estrutura na nossa vida, quando a gente não tem uma estrutura no meio da nossa família, quando a gente passa por tantos traumas assim como criança, a gente carrega traumas para nossa vida adulta. E existe um vazio muito grande no nosso coração, a gente tem uma carência muito grande, né? E infelizmente, na fase da adolescência, a gente quer suprir essa carência de qualquer forma no mundo, em coisas erradas. E comigo não foi diferente. A gente ficou morando dentro da casa da minha avó, passando muitas humilhações, muitas situações. Depois minha mãe construiu alguns cômodos, 2 cômodos no fundo da casa da minha avó. Naquela época a gente tinha muita dificuldade, né? Até mesmo para ter o que comer, o que vestir. Então nós fomos aquelas crianças assim, sem nenhuma estrutura, totalmente necessitada, né? De cuidado, totalmente necessitada de ter uma vida alicerçada, uma família alicerçada, né? Coisa que a gente nunca teve. Então ali, como minhas irmãs eram as mais velhas, né? Elas começaram a namorar muito cedo. E eu até então não tinha namorado, né? Mas eu tinha uma carência muito grande no meu coração que eu queria preencher de qualquer forma no mundo. Então essa época da adolescência, eu creio que foi a época que o diabo mais pegou pesado. Foi a época que o diabo começou a colocar várias ciladas na minha vida.
Então Deus já me deu, criou-se várias situações onde eu fui livre, né, liberta de algumas situações que eu poderia ter morrido, alguns livramentos de morte, né, que Deus me deu. Então eu sempre senti ali que na minha vida a opressão era maior, tudo era mais pesado, tudo era mais difícil. Então eu vi os ataques do inferno muito cedo na minha vida, muito nova, eu já comecei a entender o que estava acontecendo. Né? Teve a vez que eu caí no pocinho que era para me ter morrido, Deus me deu livramento. Teve algumas doenças, né, que Deus me deu livramento. Então eu vejo ali, desde a minha infância, da minha adolescência, o diabo com um plano ali de tirar a minha vida. O diabo o tempo todo com um plano de querer me levar para o lado dele. O diabo o tempo todo com um plano de me tirar do propósito de Deus, de trazer destruição sobre a minha vida. E como eu ainda não tinha uma alicerce, como eu ainda não tinha uma estrutura, eu não tinha ninguém que me ajudasse, eu não tinha ninguém que me aconselhasse, eu não tinha ninguém que fosse uma referência para mim. Como eu queria ter tido um conselho, né, naquela época de alguém que tivesse preocupado comigo e eu não tive, mas foi Deus ali tendo misericórdia, me livrando de várias situações. Então, gente, na minha adolescência, eu com aquela carência toda, né, ali eu aproveitei para ficar na rua várias vezes, porque meu pai, na época que minha mãe estava com ele era muito rígido, ele prendia muito a gente, então na hora que minha mãe separou, a gente ficou solta, né, aproveitando aquela situação errada ali dos meus tios colocar a gente para fora de casa, eu aproveitava para ficar na rua, a rua era a minha alegria. Era brincar de rouba-bandeira, aquelas brincadeiras, né, que dá até saudade, que hoje em dia os meninos não podem nem brincar mais na rua. Mas assim, a minha infância eu aproveitei bem. Apesar de ter muito sofrimento, né, eu conseguia me divertir. Eu conseguia brincar com as minhas amigas, eu corria na rua, tomava banho de lama, tomava banho de chuva. Aquela infância gostosa, né, de que, tipo assim, dentro de casa era uma escuridão, mas quando tava na rua a gente conseguia pelo menos passar o dia alegre, né, com as colegas, com as brincadeiras, com a nossa infância, com os colegas de rua que tinham a mesma idade que a gente. Então eu tenho muitas lembranças boas dessa fase da minha infância. Porém, quando a gente entrava dentro de casa era uma escuridão. Era uma carência, era um buraco, era um aprisionamento. Então, para mim o refúgio era a rua, para mim o refúgio era a casa de algumas colegas, de algumas amigas minhas. E as vizinhas olhavam a gente com um olhar de misericórdia, né? Deus sempre usando alguém para cuidar da gente. Então as vizinhas chamavam a gente para ir para casa delas, a gente comia na casa delas, a gente ficava na casa delas até minha mãe chegar em casa, a gente poder entrar para dentro para tomar um banho, para vestir uma roupa, para poder fazer alguma coisa. Existia dias, né, que minha mãe chegava em casa às 11h30 da noite. Esse era o horário que a gente entrava para dentro de casa. Meus tios agiam como se nada tivesse acontecendo. Como se nada tivesse acontecido, né? E a gente ali tinha ficado o dia inteiro na rua, minha mãe nem sabia o que a gente tinha passado na rua. Minha mãe nem sabia o que tinha acontecido no nosso dia. Então ali, gente, eu me via numa carência muito grande, uma escuridão muito grande. Eu falo que a minha alma ela era totalmente estraçalhada. Hoje eu entendo esse sentimento que eu tinha. Na verdade, a minha alma era fragmentada, porque hoje eu entendo o que é fragmento de alma. Na época eu não entendia, mas eu já tinha essa sensação de ter uma alma despedaçada. Tão nova, sem saber o que estava acontecendo, eu já tinha essa sensação. E hoje eu fui entender que isso realmente existe, né? Existe alma fragmentada. Existem fragmentos da nossa alma, pedaços da nossa alma que fica aprisionado em alguns lugares por causa de traumas que nós vivemos no nosso dia a dia. Várias situações causam esse aprisionamento. E hoje Deus me deu entendimento de tudo isso, né? Deus já me libertou de muitos lugares, né? Que a minha infância me aprisionou pelos traumas que eu passei. E ainda tem muitos lugares a ser que Deus ainda tem para me resgatar, porque nós estamos num processo de cura, né? Eu ainda estou em processo de cura de muitas coisas que aconteceram no meu passado. Então, gente, eu sozinha naquela carência, o diabo colocou várias situações no meu caminho, várias situações para tentar tirar minha vida. Era uma opressão, uma angústia muito grande. Eu ainda tentava buscar Deus, tentava ainda frequentar a igreja, tentava ainda buscar alguma coisa que preenchesse meu coração. Até que por fim eu parei de ir para a igreja e fiquei no mundo, na bagunça do mundo, procurando no mundo alguma coisa que preenchesse o meu coração. E até que eu conheci uma pessoa, que hoje eu entendo que essa pessoa foi totalmente usada pelo diabo, né, para me trazer tristeza na minha vida. E essa pessoa ela foi usada sim pelo maligno, hoje eu entendo. Além de ser uma pessoa que estava totalmente sendo usada pelo maligno, era uma pessoa com traços narcisistas, né? E foi uma pessoa assim que eu encontrei nela, de forma errada, né, na minha ilusão, uma forma de preencher aquele vazio no meu coração. E foi aí que eu me apaixonei por essa pessoa com 13 anos. Ele tinha 3 anos mais velho, ele era 3 anos mais velho que eu, só que ele já tinha uma maldade muito grande.
Ele já tinha uma forma de manipular muito grande, né? Então ali, gente, quando eu conheci aquela pessoa, pra mim era um escape, pra mim era alguém que ia me dar um carinho, era alguém que ia preencher o vazio do meu coração, era alguém que ia me tirar daquela escuridão, daquele poço. E eu me vi ali apaixonada com 13 anos por aquela pessoa, que foi meu primeiro namorado, foi meu primeiro homem, foi o primeiro tudo, mas também foi a pessoa usada pelo inferno para trazer uma destruição para minha vida, para trazer angústia, para trazer tristeza. Então, gente, eu conheci aquela pessoa, comecei a me envolver com ela, e logo, né, me envolvi de forma carnal com ela. E não deu outra, né, gente? Eu engravidei com 14 anos. Eu engravidei. Quando eu engravidei, gente, foi assim, um escândalo. Eu fui a primeira grávida adolescente da escola. Então todo mundo tinha preconceito. Os pais das minhas amigas proibiram elas de andar comigo. Eu não podia ter mais amizade. Então, assim, depois eu vou fazer um vídeo só falando dessa parte da minha gravidez aos 14 anos. E aqui eu tô falando do meu testemunho completo, né? Mas depois eu vou entrar em detalhes em algumas partes que eu não vou falar nesse vídeo. Então, ali, gente, eu engravidei. Quando eu engravidei, essa pessoa simplesmente, ela já tinha alguns abusos que ela fazia, que na época eu não entendi que na verdade era narcisista, na verdade ele era ruim mesmo. E quando eu engravidei, piorou. Aí que foi mais ruim ainda. Por várias vezes tentou me agredir, várias vezes fez abusos, né, psicológicos, me manipulava. Então, assim, foi um sofrimento muito grande, porque ali eu tinha por ele um amor muito grande, né, que eu achava na época que era amor. Mas aí, gente, eu engravidei. Nessa época, antes de eu engravidar, por várias vezes veio meu pensamento, né, vontade de suicídio. Eu já cheguei a tomar remédios para suicidar 2 vezes. Graças a Deus, nada aconteceu. Então, ali, o tempo todo na minha vida, eu vi os ataques do inferno para tentar aprisionar minha vida, para tentar tirar minha vida. Vários sonhos também com o diabo querendo me levar para o lado dele, me oferecendo tantas coisas. Então eu vi o diabo tentando me levar o tempo todo ali para o lado dele, né? Colocando aquela opressão, aquele sofrimento para que eu voltasse para o lado dele. Só que graças a Deus, gente, desde da minha infância eu aprendi a ter temor a Deus muito cedo. Foi esse temor a Deus, foi essa fé em Deus que não me deixou ir para caminhos piores. Então Deus me resgatou. Deus o tempo todo cuidando de mim, porque ele já tinha um propósito na minha vida. Então eu andei por muitos caminhos tortos, conheci muitas pessoas erradas, várias situações que aconteceram que talvez não era nem para mim estar aqui. Eu envolvi com essa pessoa, engravidei, ele não quis assumir, eu fui cuidar da minha filha sozinha aos 14 anos. A minha mãe me ajudou até os meus 17 anos, eu consegui um emprego fixo, né, para conseguir cuidar sozinha. A partir dos meus 17 anos, minha mãe já foi morar com meu padrasto, já me deixou sozinha na casa dela para me cumprir com a minha responsabilidade. E ali eu passei por várias situações complicadas. E eu tinha na minha cabeça que eu tinha que ficar com essa pessoa, que era pai da minha filha, que era com ela que eu tinha que ficar. Eu orava para ela se converter e ela cada vez mais se afundando na vida errada, na vida de malandragem. E teve um certo dia, né, que eu resolvi batizar com muito sofrimento no coração, com muita angústia, né? Foi quando eu tava com 15 anos, foi a época que eu resolvi voltar para a igreja, batizar. Nisso eu já estava sozinha, porque foi uma pessoa que não assumiu e não ficou comigo, porque assim que eu engravidei, já terminou comigo, aí ele passava com outras pessoas na minha rua, na minha frente, né, na rua. A minha filha ficou internada 2 meses, porque ela nasceu prematura. Ele morava na minha rua, então quando eu descia a rua para ir pro ponto, para ir visitar ela no hospital, ele estava subindo com outras pessoas, com outras mulheres, porque ele era muito mulherengo. Então, assim, era um sofrimento, uma angústia muito grande. Então, ali eu me vi com 14 anos, tendo que ter uma responsabilidade, sendo obrigada a crescer antes da hora, antes do tempo. Mas com 15 anos eu resolvi voltar para a igreja, porque até então eu não tinha batizado, já conhecia a palavra de Deus em todo esse tempo. Fui buscar um refúgio, né, para o meu coração, para encher o vazio do meu coração. E nisso essa pessoa já tinha feito tudo de errado que tinha que fazer ali, acabou tendo que sair, né, corrido, porque senão as pessoas iam matar ele. Nessa época também Deus me deu livramento, porque se eu tivesse com ele eu também teria sido ameaçada. Inclusive quem estava com ele naquela época também foi ameaçado e teve que se mudar. Então Deus foi me dando livramento de várias formas. Então eu resolvi com 15 anos voltar para a igreja, eu resolvi batizar. Quando eu fui batizar eu estava com uma angústia muito grande no meu coração, porque eu ainda gostava dessa pessoa, eu achava que orando para ela se converter tudo ia se resolver.
e passando por todo o sofrimento, cuidando de minha filha sozinha, porque ele foi uma pessoa que nunca ajudou, nunca assumiu, ele nem registrou. Então, me vendo ali, né, somente com algumas pessoas me ajudando e Deus me sustentando o tempo todo. Então, com 15 anos, eu resolvi voltar para a igreja, foi a igreja que eu batizei, era uma igreja pentecostal. E eu lembro como se fosse hoje. Eu batizei, estava com uma colega minha, mas a mãe dela na época, né, também da mesma igreja. Batizei, a gente foi para casa dessa colega minha. Só que eu tava com uma angústia tão grande no meu coração que na hora do batismo ali parecia que o meu coração tava fechado, mas fui batizada. E eu lembro que eu sempre falava, pedir a Deus para converter essa pessoa, para ela largar a vida errada, né? Porque eu achava que eu tinha que ficar com ela, porque era o pai da minha filha. Na minha cabeça era assim. E eu tinha aquele desejo, né, de ter um lar, de ter uma família, de dar uma família para ela. E naquele dia ali que eu batizei, eu fui para casa dessa minha colega, a gente foi, não lembro se a gente foi almoçar, eu sei que terminou o batismo, eu fui para casa dela. E ali chegou uma missionária, uma pessoa que eu nunca vi na vida. E ela chegou entregando uma revelação para mim, falando comigo, nossa, você batizou, Deus está me mostrando que seu coração estava muito apertado quando você a batizou. Seu coração estava muito preso. Você tem que soltar mais o coração para Deus agir na sua vida. Você estava muito angustiada. E ela falou comigo claramente, olha, Deus vai te dar o lar manso e calmo que você quer, porém não é do jeito que você quer e não é com a pessoa que você acha que tem que ser. Então, gente, na hora que ela me falou aquilo ali, eu entendi que eu tava orando o tempo todo para aquela pessoa, pro pai da minha filha se converter, mas que na verdade aquele relacionamento não era da vontade do Senhor. Todos os indícios tinham de que não era, e eu ainda estava insistindo naquilo, né? Então Deus ali me prometeu um lar manso e calmo, porém não é com a pessoa que você quer, porém não é do jeito que você tá achando que tem que ser. Então ali, gente, eu coloquei no meu coração, falei, então se não é da vontade de Deus, eu creio que Deus vai preparar alguém no tempo certo, no tempo dele, Deus vai fazer o que precisa ser feito. E ali eu fui, gente, a minha caminhada com Deus, fiquei um tempo na igreja, depois me afastei da igreja, né? Me afastei de novo, fui pro mundo de novo, né? Teve várias idas e vindas, mas dizer para vocês que em todo esse tempo, mesmo tendo idas e vindas, né, me afastando, eu nunca deixei de orar. Eu sempre fui de oração. Eu sei que teve vezes que eu orei estando no pecado, eu orei de forma errada, teve vezes que eu fiz jejum de forma errada, mas eu creio que de alguma forma Deus teve misericórdia da minha vida. Ele foi ouvindo as minhas orações, porque Deus atende o nosso coração quando ele é sincero. Então, eu creio que Deus foi preparando a minha vida, foi ouvindo as minhas orações na misericórdia dele, o Espírito Santo foi intercedendo por mim. Então, mesmo estando na vida errada, conhecendo pessoas erradas, Deus sempre me deu livramentos, Deus sempre ouviu minhas orações e Deus já estava preparando um futuro abençoado para mim. Então, ali, gente, eu comecei, né? Depois de um tempo, eu coloquei isso na minha cabeça de que não era, porque Deus já tinha me falado que não era para ser, parei de orar. Deu algum tempo, né, gente? Um tempo depois, essa pessoa faleceu. Ela morreu por consequências das escolhas erradas da vida dela. Então, assim, depois que ela morreu, aí que o meu coração ainda ficou mais angustiado, né, para poder tirar aquele sentimento, para poder virar uma página, para poder seguir a minha vida. E assim eu fui tentando seguir minha vida, né? Conheci pessoas erradas. O tempo todo eu ouvia, né, as pessoas falando, me humilhando, falando que eu nunca ia dar em nada, que eu nunca ia ser nada, que eu nunca ia pra frente, que eu ia ser uma mulher que teria vários filhos de vários pais diferentes, que eu não ia conseguir nada na vida, que eu era uma derrotada, que eu era uma ignorante. Então eu cresci ouvindo várias palavras de maldição. E dentro do meu coração, eu falava com Deus, não, eu não sou assim. As pessoas, elas não enxergam a verdadeira essência, né? Elas só enxergam o que tá ao redor. Então, assim, o tempo todo em sonhos, Deus falando comigo que ia me dar bênçãos, que ia me exaltar. Porque, na verdade, a gente não tem que se exaltar, a gente tem que exaltar o nome de Deus. Mas Deus, quando Ele quer nos tirar do lugar de humilhação e quer nos exaltar, Ele quer exaltar. Ele exalta. E ninguém pode impedir. Então, ali Deus foi me dando vários sonhos, várias direções. Eu fui passando por batalhas espirituais sem nem saber do que se tratava. Hoje eu lembro do meu passado e eu vejo várias situações ali que foi de batalha espiritual que eu estava vivendo. E eu consigo entender melhor, né, o que aconteceu naquela época. Mas eu creio que Deus tem tempo para tudo. Mas, gente, naquela época Deus já me usava, naquela época eu já orava pelas pessoas, eu sonhava que estava acontecendo alguma coisa de errado com alguém, eu já sentia uma angústia no coração, eu entendia que era para mim interceder por aquela pessoa, porque naquela altura eu já entendia que aqueles sonhos, né, era na verdade um dom que Deus tinha me dado.
E meio de alguns sonhos, né, depois de um tempo eu fui descobrir que um espírito de pombagira me recebeu como oferenda. Eu recebi, Deus me mostrou em sonho, né? Eu creio, não sei que alguma prática da minha mãe e do meu pai de quando eu era pequena, naquela época que eles levavam a gente pro centro de macumba, alguma prática deles ali, eu não sei se foi só de me levar ou se aconteceu alguma consagração, se eles me entregaram, né, para aquelas entidades. Eu sei que Deus mostrou claramente que um espírito de pombagira que perseguia a minha vida, um espírito de pombagira tinha me tomado. Eu fui consagrada a essa pombagira. Deus mostrou claramente no sonho. E aí eu fui entender por que aconteceu tantas coisas na minha vida, né? A minha vida sentimental totalmente travada. Essa pessoa errada que entrou na minha vida só me trouxe desgosto, só me trouxe depressão, só me trouxe angústia. E eu comecei a entender por que eu sofria abusos, por que eu me sentia tão angustiada, com a alma tão estraçalhada. É porque esse espírito estava ali agindo na minha vida o tempo todo. Então esse espírito me perseguia o tempo todo. Esse espírito não me deixava ter ninguém na minha vida, me relacionar, ter êxito, ser feliz. Ele não me deixava ir pra frente. Esse espírito aprisionava a minha vida. Depois de muito tempo, Deus foi me mostrar que realmente aconteceu alguma consagração na minha infância que fez com que esses espíritos tivessem acesso à minha vida, legalidade na minha vida. Então, no decorrer da minha vida, eu tive que quebrar essas maldições, eu tive que pedir direções, né, de lugares de coisas que aconteceram que me aprisionaram. Eu tive que pedir Deus para me mostrar o que estava acontecendo. E nisso, Deus tem feito o processo de libertação na minha vida até hoje. Mas, gente, resumindo, a minha caminhada com Deus foi desde criança, né? Deus sempre me resgatou do mundo, da escuridão. Houve uma situação em que eu estava com uma colega minha. Graças a Deus eu nunca fui de usar droga, mas era para mim ter ido para um caminho bem obscuro, era para mim ter sido uma drogada, era para mim ter sido uma prostituta, era para mim ter sido uma pessoa totalmente voltada para o mundo espiritual do maligno, né? Porque o diabo já me fez oferendas. E graças a Deus, Deus me resgatou de todos esses lugares. Teve um dia que eu tava com uma colega minha, né? Ela usava droga, infelizmente, ela era muito nova. Ela foi mãe, assim, muito nova como eu. Ela foi mãe com 12 anos. Ela foi mãe muito nova, nessa época ela já era mãe. Se eu não me engano, ela tinha uns 15 anos. Eu acho que eu tinha quase a mesma idade que ela. E ela já se envolvia com droga. Ela já estava, infelizmente, totalmente envolvida com vício de droga, né? Naquele dia eu tava com uma angústia tão grande que eu conversando com ela falou comigo, vão ali buscar pra usar, vão ali comigo. Eu falei, vou. Aí eu fui com ela, gente, até na boca. Eu fui com ela até naquele lugar. E a minha intenção naquele dia era usar junto com ela. Graças a Deus que Deus sempre tirou esses pensamentos malignos, que era pra mim estar num buraco pior. Então ali eu lembro que eu fui com ela determinada em usar, determinada em fazer aquilo. E era o diabo soprando no meu ouvido o tempo todo, vai, faz, isso vai aliviar a sua dor, isso vai aliviar a sua angústia. E ela, vão comigo? Eu falei, vou. Fui com ela, cheguei naquele lugar, ela foi lá, ela comprou, fez o que tinha feito. A gente sentou numa pracinha e ela falou, agora vamos usar. Gente, naquela hora eu não tive coragem, aquilo ali foi o Espírito Santo já me tirando da minha cabeça. Eu falei, não vou fazer isso, não vou fazer isso. Então foi uma pessoa que eu nunca fui de usar droga, nunca fui de fumar, eu só fui de beber muito. Já bebi muito na minha vida, que foi também que Deus me libertou. Mas de droga não, mas eu penso, se tivesse acontecido tudo aquilo que o diabo planejou, onde eu estaria agora? Ou talvez eu nem estaria viva para contar. Então, gente, aí eu não usei, eu falei, não vou fazer isso, não vou. Fui embora para casa com aquela angústia e o tempo todo tentando suprir aquele vazio, aquela angústia da minha vida com oração, mesmo estando no caminho errado, mesmo estando fazendo coisas erradas. Gente, e aquilo ali foi mesmo o livramento que Deus me deu. Infelizmente, naquela mesma semana que eu tinha sentado com aquela minha colega, naquela praça, com aquela intenção maligna que Deus me livrou, Deus me tirou, naquela mesma semana eles mataram essa minha colega. E quase perto da praça onde a gente estava. Muito triste, ela com 15 anos, ela perdeu a vida dessa forma. E quando eu fiquei sabendo que mataram ela ali, perto daquela praça onde a gente estava, foi uma angústia muito grande no meu coração. E eu pensei, gente, eu poderia estar ali, eu poderia estar no meio, eu poderia ter ido junto. Não quer dizer que eu sou melhor do que ela, não, gente. Mas eu não sei, né, dos propósitos de Deus, como que estava a vida dela. Infelizmente, o inimigo conseguiu ceifar a vida dela naquele dia ali. Então, assim, foi várias situações que aconteceram, que era pra mim já ter morrido, vários livramentos que Deus me deu, livramentos de doenças, né, que apareceram no meu corpo, e eu fiz propósito de oração. Quando eu cheguei pra fazer uma cirurgia, já não tinha mais caroço, né, Deus me livrou, Deus me curou. Então, foi várias situações que Deus me curou o tempo todo.
Deus me resgatando das trevas, da escuridão o tempo todo, porque Ele já tinha um plano para se cumprir na minha vida. E assim foi a minha caminhada com Deus, né? Entre idas e vindas, sem deixar de orar, sem deixar de clamar. E o tempo foi passando, Deus foi me dando vitórias. Tem algumas situações que eu vou relatar em vídeo separado, né? Porque é muito longo. E assim foi a minha caminhada com Deus, gente, até hoje. Aquela promessa que Deus me fez, queria me dar um lar manso e calmo, mas que não era da forma que eu estava precisando. Eu estava com 15 anos na época, Deus se cumpriu na minha vida. Então Deus cumpriu vários propósitos, várias promessas. Deus cumpriu maravilhas na minha vida que eu não estava nem esperando, que não estava nos meus planos. Então aquela pessoa que todo mundo julgava como uma ignorante, aquela pessoa que todo mundo falava que não ia dar em nada, que não ia ter nunca ninguém que ia querer nada comigo, porque eu tinha uma filha, eu era mãe solteira, que eu nunca ia ter ninguém para se casar comigo, para me dar valor, que eu não tinha valor, que eu era uma zero esquerda, que eu não tinha probabilidade de vencer na vida. Eu ouvi isso tudo, gente, eu ouvi isso e mais. Então aquilo também foi várias maldições que foram jogadas sobre mim. Até isso a gente tem que repreender e quebrar, e não aceitar essas palavras, esses apelidos que colocam na nossa infância. Eu fui uma pessoa que eu fui chamada de ignorante a vida toda. Até hoje pessoas da minha família me chamam de ignorante. E eu tive que desfazer essa palavra de maldição na minha vida. Eu tive que rejeitar essa palavra de maldição na minha vida, porque foi uma palavra que me pesou por muito tempo. Por muito tempo eu me senti burra, eu me senti incapaz de fazer várias coisas na minha vida, porque eu ficava na minha mente com aquele pensamento. Minha própria mãe me chamando de ignorante, minhas próprias irmãs, minha própria família. Você é ignorante. Então eu pensava que eu era burra. Eu coloquei na minha mente que eu era burra. Por isso eu tinha um sentimento de inferioridade muito grande. Por isso eu não conseguia um bom emprego. Por isso eu não conseguia me estabilizar na vida. Porque aquela palavra ali de maldição que foi lançada em mim me acompanhou por muito tempo. Até que um dia eu cheguei à conclusão de que eu tinha que quebrar aquela maldição. E que até hoje, que tem pessoas que ainda me chamam desse nome, esse nome já caiu por terra, não tem mais lugar sobre a minha vida. Por isso que eu nunca gostei de colocar apelidos em crianças. Eu nunca gostei de ficar chamando fulano disso ou daquilo, porque isso gera uma maldição, isso gera um aprisionamento, isso gera um cativeiro na vida da pessoa. Eu fui uma pessoa que por muito tempo eu me sentia burra, ignorante, sabe? E hoje eu entendo que ser ignorante é não ter informação, né? E as pessoas me chamavam de ignorante porque eu sempre tive uma personalidade muito forte, eu sempre falei tudo que veio na telha, eu sempre fui muito sincera, só que teve um tempo da minha adolescência que eu não sabia lidar com a minha sinceridade, então eu falava tudo rasgado. Eu achava que pra mim não ser falsa, porque eu sempre odiei falsidade, que pra mim não ser falsa eu tinha que falar tudo que vinha na mente. E sinceridade não é isso, né, gente? A gente tem que saber falar na hora certa, falar no tempo certo e falar com sabedoria. Não quer dizer que você é sincera, que você tem que falar tudo que dá na telha. Naquela época eu não sabia filtrar, eu não sabia lidar com o meu jeito. Então eu falava tudo que vinha na telha, sabe? Eu não suportava coisa errada, eu não suportava falsidade. Então eu achava que eu tinha que falar tudo. Eu achava, pensava e já falava. Então cresceram me chamando de ignorante. Só que ignorante não é essa a palavra que eu era. Na verdade eu era uma pessoa sem filtro. Eu era uma pessoa nervosa, impaciente. E ignorante é falta do saber. Ignorante é uma pessoa que não sabe, que não tem entendimento, que não tem conhecimento. Isso é uma coisa que eu não sou, que já está repreendido em nome de Jesus. Essa palavra nunca mais tem poder sobre a minha vida. Mas por muito tempo foi uma palavra que me aprisionou. Então, gente, por várias vezes, Deus mostrou em sonho uma vez. Ele me mostrou que Ele tinha várias bênçãos para minha vida. Mas Ele me mostrou pessoas ao meu redor, me julgando, me criticando, mas querendo um pedacinho da minha bênção. Ele me mostrou claramente as pessoas tentando pegar um pouco da minha bênção, mas ao mesmo tempo me criticando. Então, para a honra e glória do Senhor, tudo aquilo que Ele me prometeu, Ele cumpriu. Tudo aquilo que Ele tentou fazer na minha vida, que naquela época eu não deixei, Ele se cumpriu. E Deus fez muito mais do que eu planejei, muito mais do que eu almejei. Eu realizei coisas na minha vida que eu nunca planejei, que eu nunca pensei que eu poderia planejar. Então, gente, Deus é assim, Ele resgata a gente da escuridão. Ele resgata a gente daquele lugar de humilhação onde ninguém dá nada pra você. Na época que eu era mãe solteira, todo mundo me julgava, me criticava, achava que eu era qualquer uma, simplesmente porque eu me engravidei cedo, né? Simplesmente porque eu tive uma filha cedo. Eu fui mãe cedo, sim, eu errei pelas minhas escolhas erradas, né? Eu errei por causa das escolhas, né? Erradas, tortas na minha vida. Porém, eu nunca fui qualquer uma, eu não era qualquer uma. E até hoje eu tenho julgamentos dessa forma. Né? Eu sei que o meu marido, para casar comigo, coitado, ele pagou um preço também, porque ele recebeu vários julgamentos e críticas de família, de amigos, ele foi julgado, então ele também enfrentou uma barra por escolher ficar com uma mulher que já tinha filho.
Se hoje tem, gente, esse preconceito, imagina lá atrás. Eu sofri preconceito porque eu fui, gente, a primeira grávida adolescente da escola. Eu andava na rua, não tinha um que não apontasse o dedo pra mim, pra falar mal de mim. Eu andava na rua, às vezes, com uma blusa até mais larga pra esconder minha barriga de vergonha, porque eu era criticada o tempo todo. E aquela época foi um escândalo na minha casa, na minha família, o escândalo na minha rua, nas minhas vizinhanças, na minha escola. Então eu sofri vários preconceitos. Eu sei que tem mulheres que até hoje sofrem preconceito por ser mãe solteira. E se hoje tem preconceito, gente, imagina naquela época. Então, eu sei que ainda tem muito preconceito, né? Até mesmo com mãe solteira, de falar que você não vai nunca arrumar ninguém pra te dar valor, de achar que você é qualquer uma, né, gente? Só que a gente nunca pode deixar esse tipo de pensamento entrar na nossa mente. Você é mais que especial para Deus. Deus é que conhece o seu valor. Deus é que vai traçar o seu futuro, né? Basta você orar, entender o que está travando a sua vida e orar para pedir a Deus um livramento, uma libertação, porque eu tive que passar por uma libertação em várias áreas da minha vida, né, que depois eu vou relatar nos vídeos também. Eu também passei por uma libertação na minha vida sentimental para as coisas poder acontecer, né, para Deus poder cumprir aquela promessa de me dar um lar. Então foi quebrada maldições, porque durante a minha infância foi aberto várias brechas no mundo espiritual. Então depois eu vou relatar cada um dos testemunhos, cada área da minha vida, né, que Deus foi livrando, que Deus foi libertando, que foi guardando. Mas esse vídeo aqui é só para vocês entenderem como Deus entrou na minha vida, o quanto Deus já estava ali traçando um plano para minha vida, o quanto Deus já estava me livrando das trevas, da escuridão, porque foram muitas coisas que aconteceram em todo esse tempo. E graças a Deus eu aprendi a ter temor a Deus muito nova, muito cedo. E foi Ele mesmo que ministrou no meu coração, porque eu não tinha referência nenhuma. Eu não tinha nenhum alicerce para poder crer em Deus. Eu não tinha nada que me fizesse concreto, que eu pudesse olhar com meus olhos carnais, que pudesse falar, nossa, Deus realmente existe. Ali foi Deus ministrando ao meu coração. E foi pessoas que foram um canal de bênçãos que Deus usou na minha vida também. Como aquela vizinha que desde novinha, ela levava a gente escondido para a igreja. Então, gente, Deus, Ele resgata a gente da escuridão, Ele resgata a gente das trevas. Eu falo que Deus me resgatou de um poço de lama, me colocou os pés sobre a rocha e me ungiu. E toda aquela palavra contrária contra a minha vida, toda aquela palavra de peso, pessoas que estavam torcendo para dar tudo errado, pessoas que julgaram, que lançaram. Gente, não que eu queira me exaltar, porque a gente não se exalta, Deus exalta a gente. Deus me tirou do lugar de humilhação e me exaltou. E hoje essas pessoas podem ver a glória de Deus na minha vida. Hoje essas pessoas até se calam. Muitas pessoas que me julgaram no passado. Ah, você não vai dar em nada. Ah, você nunca vai conseguir ninguém para te dar valor. Ah, você não vai vencer na vida. Ah, você vai ter vários filhos com vários homens diferentes. Ah, você vai ser uma prostituta na vida. Você vai ser uma perdida na vida. Todas essas palavras foram quebradas no nome de Jesus. E tem algumas pessoas que falaram e que hoje se calam. Simplesmente veem a glória de Deus na minha vida. Simplesmente veem eu fazendo coisas que eu nunca planejei, que eu nunca almejei, mas que Deus já tinha traçado e planejado para mim. Não é para me exaltar, para me sentir melhor do que ninguém, mas é para exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Que quando a gente se coloca na posição, quando a gente se coloca nas mãos dele, até mesmo orando, sem saber se está orando da forma certa, sem saber se está buscando da forma certa, Deus, na sua infinita bondade, na sua misericórdia, ele resgata porque ele vê em nós um coração sincero. Então Deus ali me resgatou do mal o tempo todo. Deus me guardou do mal o tempo todo. Se ele não tivesse guardado, se ele não tivesse entrado com providência da minha vida, talvez eu não estaria nem aqui para contar. Então, gente, esse é o testemunho, né, da minha vida, da minha conversão. Lógico que depois disso teve momentos que eu saí, que eu afastei da igreja, mas eu nunca deixei de ter Deus no meu coração. Eu nunca deixei de ter um coração reto diante dele. E ele sempre ministrando ao meu coração, sempre usando situações para provar que ele estava ali o tempo todo, me guardando, me livrando, me segurando, para que eu não pudesse ir para um caminho pior. Então, gente, tudo isso é para glorificar o nome do Senhor. Eu dei um testemunho aqui completo, assim, resumindo algumas partes. Depois eu vou fazer vídeos separados sobre algumas partes da minha vida, né, que Deus libertou, como que isso aconteceu, contar as maravilhas de Deus, porque afinal de contas esse canal é para isso, né, para contar as maravilhas de Deus. Tem coisas que eu tô falando aqui que eu nunca falei com ninguém, tem coisas que somente eu e Deus sabemos. E tem coisas que precisam ser faladas, né? Que eu creio que no tempo certo ele vai me preparar para falar sobre outros assuntos. Mas o nome dele tem que ser glorificado. Então, gente, creia em Deus, que ele muda a sua vida, ele muda a sua sorte. Não acredita naquelas palavras de maldição da sua infância, quando disseram que você não ia dar em nada,
quebra essas maldições. Você tem autoridade, poder no nome, no sangue de Jesus para levantar a sua voz e falar com Deus que você repreende toda palavra de maldição que foi lançada contra a sua vida desde a sua infância, desde o ventre da sua mãe. Porque às vezes no ventre da nossa mãe a gente já recebe palavras de maldição. Repreenda essas palavras, porque essas palavras podem estar travando a sua vida. Não acredita nessas críticas, nesses apelidos que colocaram em vocês desde criança. Acredita naquilo que Deus te preparou para você, naquilo que Deus tem para você. Porque Ele é nosso Pai, Ele tem uma vida repleta de abundância, de bênçãos, frutos do Espírito Santo para se cumprir na nossa vida. A gente só precisa deixar, a gente só precisa assumir o nosso lugar de filha, para que Ele possa ser verdadeiramente o nosso Pai, como Ele sempre foi meu Pai. Em todo esse tempo de angústia da minha vida, quem esteve comigo foi só Deus. Então, no decorrer desse tempo, eu desenvolvi uma intimidade com Deus. Ele não é meu Deus, Ele é meu Pai. Por quê? Porque naquela época de angústia, de sofrimento, eu só tinha Ele. Não tinha ninguém ao meu redor para me dar um bom conselho. Eu não tinha ninguém para poder conversar sobre certas coisas. Então, ali, gente, naquela escuridão, ali morando sozinha na casa da minha mãe, passando por várias retaliações, batalhas espirituais que eu nem sabia o que estava acontecendo, era só Deus que eu tinha. Então esse meu envolvimento com Deus desde na minha infância me fez ter a intimidade que eu tenho hoje. Então não é o meu Deus, é o meu Pai. Então nós temos que ter essa intimidade com Deus. Quanto mais você ora, mais você busca, mais você tem seu coração sincero, mais você vai ter intimidade com Deus. E essa intimidade vai te fazer tomar o seu lugar de filha e deixar Deus tomar o lugar de pai na sua vida. Então, gente, muito obrigada por ter ficado até aqui. O vídeo ficou mais longo, mas também é muito testemunho. E foi um pouco resumido. Depois eu vou gravar outros vídeos falando sobre cada área da minha vida que foi liberta, através do poder do nome e do sangue de Jesus. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Curte o vídeo, tá? Se foi útil para você. Compartilha também com seus amigos e familiares. Muito obrigada e até o próximo vídeo.